Economia que importa. Nova Manhã. Com a Marcela Kawauchi, que é economista da Lifetime Asset, colunista aqui da Nova Brasil. Tudo bem, Marcela? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Eu não quero falar do Botafogo, tá? Eu também não quero falar de futebol hoje. Infelizmente sou obrigado, porque o Jorge já chega. Mas não gostaria de falar, não, desse time do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, é assim. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, né, Marcela? É da vida. Pois é. Já ganhamos muito, inclusive. Vamos deixar um pouquinho para os demais. Marcela, a gente diga. Vai lá, não ia falar, bora falar de economia, que é mais legal, né? É isso, a evolução da tecnologia tem afetado assim, muitos setores, né, Marcela? E automação de máquinas industriais, logística, transporte, produção de cinema e por aí vai. E isso há muito tempo e ela vem a cada dia sendo mais aperfeiçoada. A gente poderia citar aqui muitos benefícios e passar um tempo grande falando sobre isso. Mas como é a economia que importa, vamos falar um pouco sobre os avanços especificamente no estudo da economia, na área da economia. E como é que essa tecnologia que afeta a economia ou que atua nos estudos econômicos, ela afeta o nosso dia a dia, ela impacta o dia a dia das pessoas, Marcela? Pois é, a tecnologia, a gente vê o avanço em todos os momentos da vida, né? E eu estava conversando com um colega meu, economista, o João Ricardo Costa Filho, ele dá aula na FGV, na pós-graduação, e ele dá aula de econometria, que é uma forma de mensuração dos fenômenos econômicos e tentar fazer uma descrição estatística desses fenômenos e tentar ver o que vai acontecer, né? Então, dado o passado, como é que a gente pode imaginar que vai ser o futuro das variáveis econômicas? Eu estava conversando com ele e ele me recomendou um paper, um artigo acadêmico para ler, que fala justamente sobre essa evolução. E aí eu tive a ideia de trazer isso para cá, porque isso afeta muito o dia a dia das pessoas. Como é que funciona o estudo da economia? Os economistas observam o que acontece entre as pessoas, criam uma teoria, por exemplo, por um determinado produto, gera inflação maior desse produto, né? Gera um custo maior para o consumidor. Aí eles criam um modelo, então, em que medida, né, que essa demanda maior gera inflação, e aí partem para o teste empírico. A gente precisa ter um teste, os números corroborando o que a teoria nos diz. E aí, só para trazer aqui um bastidor do estudo econômico, quando eu comecei no mercado, né, a gente tinha muita dificuldade de obter esses dados. Para vocês terem uma ideia, lá na década de 90, quando saía a gente recebia isso em papel e tinha que digitar no computador todos os dados para conseguir começar a fazer as contas. Depois, a gente começou a receber isso em disquete. Quem tem aí uns cabelinhos brancos lembra dessa época do disquete. A gente tinha que, então, ter o tempo entre receber o disquete, fazer o download dos dados e começar a olhar. E agora, a gente baixa tudo pela internet. Não só o recebimento desses dados é mais rápido, como também a apuração desses dados é mais rápida. E a tecnologia é super importante. Em primeiro lugar, para a coleta desses dados. Quando vai lá na ponta fazer a coleta da inflação, antigamente ele precisava, né, o pesquisador precisava anotar isso num papel, levar isso de volta para a sede para isso ser apurado. Agora ele já faz num tablet e manda online esse número para a sede. A apuração dos dados é mais rápido. O recebimento dos dados pelos economistas também é mais rápido. Isso aumenta a velocidade e a qualidade dos dados. Além disso, aumenta a abrangência dos dados. Como tudo é mais rápido, o IBGE consegue olhar a inflação de vários produtos, olhar em mais áreas. A gente vê isso, por exemplo, nas pesquisas eleitorais que antes demoravam muito tempo apuradas e agora vão muito mais rápido. Então, a gente consegue ter uma medida do mundo muito melhor a partir de agora. E aí, a gente tem, então, o lado dos dados
ajuda, e a gente tem também o lado dos modelos quantitativos. Você imagina fazer uma conta com vários dados quando a gente não tinha computador? Era super difícil. Fazer um gráfico para entender a tendência, tudo era muito complicado. Agora, com os computadores né, que fazem as contas super rápido, a gente consegue trabalhar com imensas bases de dados. E aí a gente não trabalha somente é o que todo mundo está acostumado. O próprio João, esse professor da GV, tem me ajudado, inclusive, a mexer em novas tecnologias que são, por exemplo, o R, né, que é uma forma de programação. Enfim, tudo isso para dizer que a gente recebe os dados de uma forma melhor, a gente trata os dados de uma forma melhor e a gente tem computadores e, enfim, softwares que conseguem fazer com que as contas sejam muito melhores e sejam muito mais rápidas. E como é que isso afeta o dia a dia das pessoas? Em primeiro lugar, as políticas públicas, elas são muito mais direcionadas. Como a gente consegue medir melhor o que aconteceu no passado, as políticas públicas, quando elas vão ser feitas, quando alguma decisão econômica é tomada, ela é tomada com base em muito mais informação do que a gente tinha no passado. Aquela história de tentativa e erro ficou um pouco para trás. Quando acontece uma nova política pública, a implementação de algo que não foi feito no passado, a gente também tem como apurar isso de uma forma mais rápida. Será que essa política está gerando o efeito necessário? Será que não está? Enfim, tudo isso é muito importante para melhorar a forma como os governantes, os dirigentes, sanitárias, autoridades fiscais conseguem gerenciar os recursos públicos e gerenciar os recursos econômicos também. Então, o aumento da tecnologia melhorou o estudo da economia e melhorou também a forma como as políticas são implantadas. É super importante tudo isso. Sem dúvida. Marcela Kawauchi, Economia que Importa, trazendo esse lado aí de como a tecnologia também impacta a economia e especificamente como é que isso chega até a gente, quais são os reflexos, né, que isso vai ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Marcela, muito obrigado, bom finalzinho aí de semana para você. Semana que vem tem mais, hein? Até a semana que vem, bom fim de semana para os nossos ouvintes. Valeu. Marcela Kawauchi conosco no Economia que Importa, aqui da Nova Brasil.